Bom dia, eu vou dar a introdução ao banco de dados no SQL. E, antes de mais nada, a equipe é composta por mim, Everton Reis, Danilo Augusto e Marcos Paulo. O NoSQL não veio para matar necessariamente o SQL. Ele veio para, digamos assim, resolver os problemas que o NoSQL não foi projetado para resolver, que seria ele a flexibilidade e essa escala, que são as novas moedas, que é a perspectiva moderna dessa arquitetura de dados, né? Antes de mais nada, a gente vai definir o que é NoSQL. Low-Only SQL, que é uma abordagem de banco de dados relacional, ela é projetada para modelos de dados específicos e esquemas mais flexíveis do que o SQL puro. Ou seja, como eu tinha mencionado, ela tem muita flexibilidade de esquema, ou seja, permite armazenar dados sem uma estrutura rígida pré-definida. Tem uma escalabilidade horizontal, que é o crescimento através da adição de mais servidores comuns, enfim. E tem esse desenvolvimento para o web, né, que é criado para atender gigantes como a Google, a Amazon, Facebook, enfim. É, o NoSQL nasceu na escala, né? No início dos anos 2000, se eu não me engano, o modelo relacional atingiu limites de performance com bilhões de usuários simultâneos, online simultaneamente. Aí essas gigantes de tecnologia desenvolveram suas próprias soluções, ou seja, a Google desenvolveu a Bigtable, que é o armazenamento massivo, a Amazon, a Dynamo, que é a alta disponibilidade absoluta, e o Facebook desenvolveu a Cassandra, que é a performance colunar massiva. Bom, houve uma transição, né, das garantias funcionais de ACID para BASE. E, fundamentalmente, explicando esse acrônimo BASE, ele é o Basically Available, Soft State e Eventual Consistency, que é a sigla por si só define esses três separadamente. O primeiro que eu mencionei, que é o Basic, que é o sistema que garante que haverá uma resposta a cada requisição do usuário, mas não necessariamente a informação mais recente. O soft, que é o estado do sistema, ele pode mudar ao longo do tempo, mesmo sem uma entrada externa, devido a uma consistência eventual. E tem esse eventual consistent, né, que é a consistência eventual, que o sistema acabará por se tornar consistente desde que não receba novas entradas por algum tempo. Nós temos as quatro grandes famílias, digamos assim, tipos do ciclo, que é o primeiro, né? Enfim, antes de explicar esse armazenamento de documentos, digamos assim, dá para usar aquela analogia de uma pasta de arquivos. Cada registro, que seria cada documento, é completo. Aí dá para usar JSON, Bison. Tem esquema flexível e como outro esquema tem MongoDB, CountDB, mas enfim. O modelo Key-Value, ele usa a analogia de um dicionário. Ou seja, é um modelo mais simples. Ele é focado em baixíssima latência, para cache em sessões. Tem o exemplo do Redis e do DynamoDB. Tem esse modelo colunar, bancos colunares, que ele usa a analogia de uma planilha inteligente. E elas são otimizadas para ler colunas em vez de linhas, sendo ideais para análises e séries temporais, como o Cassandra, que eu tinha mencionado, e o HBeasy. O documento que eu tinha mencionado a priori, que é a que usa analogia, de fato, de uma pasta de arquivos, que é esse documento, esse terceiro aqui embaixo. Esse aqui. É, como eu tinha mencionado, né, usa analogia de JSON, ISO. E tem esse banco de grafos, né, que é os grafos. Ele usa a analogia de um mapa de metrô. Ou seja, imagine o metrô, né, que mostra as relações, que são as arestas, que são importantes quanto os nós. Sendo bem ideal, bem bacana para redes sociais, que cada usuário seria um nó, que estão em lugares diferentes, e dá para usar também sistema de recomendação sem usar joins custosos, como é o exemplo da Neo4j e a Amazon Neptune.
Aqui é o armazenamento de documentos que eu tinha mencionado, que usa esse JSON, que cada registro pode ter campos diferentes, MongoDB e CouchDB. Bom, esse é o Key-Value que eu tinha mencionado, que é o modelo mais simples. Você tem uma chave valor simploriamente, né? E tem um acesso muito rápido, muito ultra rápido. O uso ideal é para cache, inserções de usuário, filas, a performance é de baixa latência e o exemplo é o Red e o DynamoDB, como eu tinha explicado também. Os bancos colunares, né, que eles usam as colunas específicas em vez de linhas inteiras, que é ideal para análise massiva de dados. E tem uma escrita eficiente para grandes volumes de dados. O uso é para séries temporais e data warehousing e logs. Por exemplo, é Cassandra e HBase, que eu tinha explicado também. Banco de gráficos é aquela analogia do metrô, a relação de dados, que são as arestas dos usuários, são tão importantes quanto. Arestas não, os usuários somos nós, na verdade. As arestas são as ligações entre os usuários, quanto os próprios dados, né, que são esses nós barra usuários. A navegação segue conexões, vem sem joins custosos. Um exemplo é a rede social, né? Cada, por exemplo, um perfil no Instagram tá seguindo o outro e tem um aresta ligando os dois e cada um desses usuários são os nós naquele ecossistema gigantesco que é uma rede social. Bom, agora sobre o MongoDB em profundidade. O banco de dados é um container físico para coleções e essa coleção são um grupo de documentos e cada documento com uma tabela, que cada documento seria uma unidade básica com uma linha. Sobre a formatação disso, que é o JSON barra, ou BSON, explicando o BSON, seria o formato interno do MongoDB, que ele estende ao JSON adicionando tipos de dados como data, binary, e a performance, logicamente, é rápida, né? Fácil de ler e navegar. A tipagem suporta números decimais, datas ativas, enfim, é muito é, amplo para essa questão de tipos. E o alinhamento facilita dados hierárquicos que herdam dos outros. As operações CRUD, que é o Create Read, que chama aqui DB, usuário, insert, nome, João, idade 30, para inserir, para criar, na verdade, e para ler. Tem os DBs, usuários, que procura com base naquela informação específica, como está aqui a idade 18. O update e delete é, é bem simples também, essa questão. A pessoa seta para atualizar, por exemplo, o nome do João, é, dá um update no nome dele e seta a nova informação, que seria ali a idade 31. E para deletar, a pessoa delete one, o nome dele, idade, enfim. Agora a agregação de pipeline. Essa fábrica de dados, imagina a fábrica de dados, pense como uma linha de montagem, né, como está aqui na imagem, onde cada estágio transforma os dados antes de passá-los para o próximo, ou seja, é necessário normalizar, etc e tal, que é ideal para análises complexas, montar dashboards, KPIs, em tempo real. É eficiente para esse processamento do lado do servidor, né? E é muito flexível para combinar múltiplos estágios. Sobre a agregação. Tem os principais estágios de agregação, que são o match, que ele filtra documentos com base no where, o group, que ele agrupa e calcula, que é o group by, o sort, que ele ordena os resultados, o lookup, que ele dá um join entre as coleções, e o projects, que ele seleciona campos específicos, que é através de select, que dá para utilizar ele. É muito fácil a utilizar e não tem nenhum mistério, elas querem normal, normal. Sobre a diferenciação e a pessoa decidir qual utilizar SQL no SQL, tem alguns critérios, como por exemplo, se você estiver usando alguma estrutura rígida, tabelas fixas, estiver utilizando uma tabela, escalabilidade vertical, uma consciência suite forte, uma velocidade boa para joins complexos, aí você dá uma preferência para o SQL, que é o banco de dados relacional. Agora, se você quiser uma estrutura dinâmica, variável, horizontal, usando o Base como consistência eventual e quer algo ultra rápido para leituras simples, aí é melhor
uma quantidade não relacional utilizando NoSQL. Quando usar de fato, né, um dos dois, você usa o NoSQL quando tem um esquema variável, por exemplo, um e-commerce, você precisa mudar preços, adicionar novos itens e tem um volume massivo de dados, compras, transações, etc e tal. Tem uma alta disponibilidade é prioridade, na real, para NoSQL. Os dados são naturalmente zoneados. Agora, quando você tiver algo muito crítico, por exemplo, sistemas bancários, aí é de preferência o NoSQL, porque precisa de relatórios com muitos joins, esquema de dados é estável, equipe domina o relacional. É preferível que domine o relacional. Se tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários e estou aberto para perguntas e logo responderei. É isso. Valeu!